Nosso estudo de hoje, encerrando esse excelente livro, que tem por título Roteiro, é a lição 40, que tem por título Ante o Infinito. Amadurecida compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino, da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. Interrogando o infinito, que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tudo quanto as leis cósmicas nos governam, a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito. Abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos os resultados das nossas próprias ações. Amai o trabalho, engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Aceitai o ato de servir e ajudar não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade aparentemente vitoriosos. A justiça reina imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência, e o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e ao refazimento das almas. Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. O egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolentes, instruí-vos, amai-vos e esperai. Crescei no conhecimento e na virtude para serdes mais fortes e mais úteis. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades evolvem no rumo da perfeição. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade do eterno bem. E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Lição linda para encerrar o livro, que faz a gente, em primeiro lugar, a gente reconhecer o quanto a gente ainda é pequeno em relação à criação e o quanto a gente tem dificuldade de enxergar os degraus posteriores a esse que a gente está vivendo. É melhor a gente procurar enxergar o degrau imediatamente superior do que os degraus, porque o degrau imediatamente superior, a doutrina espírita nos facultou a gente conhecer e sonhar com ele no capítulo 3 do Evangelho, quando vem falar do que será um mundo regenerado, quando a Terra estiver totalmente regenerada,
ou se até lá a gente daqui a pouco desencarne e vai até um lugar que já esteja regenerado, como é a vida nesse local. A gente até consegue antever, porque aqui na Terra a gente já consegue formar pequenos núcleos que conseguem, de certa maneira, conviver de maneira harmônica, sem trazer à tona essa violência urbana e principalmente a violência que tira vidas, que agride fisicamente. A gente já consegue, nas nossas pequenas assembleias, a gente consegue, algumas vezes, permitir até que a discussão verbal ela aconteça, que a agressão verbal volta e meia aconteça por conta da natureza ainda de egoísmo, orgulho e vaidade que trazemos em cada um de nós. Tudo bem, mas a gente já consegue antever o que é uma sociedade sem ter essa violência urbana toda que a gente consegue ver, que a gente está vivenciando, porque a gente consegue, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos ambientes religiosos, ter uma vida dessa maneira. Não deixa de ter contendas, mas não chega a esse absurdo de se aproximar de um mundo primitivo, que é a etapa anterior a essa nossa que a gente está vivendo. Mas o Emmanuel vem falar aqui para a gente que o objetivo principal da doutrina espírita é mostrar para a gente a continuidade, a imortalidade que cada um tem e mostrar que a gente vai chegar do outro lado, como ele diz aqui. A gente vai chegar lá do outro lado e a gente vai ter as consequências das nossas atitudes ainda. Então, ele vem falar para a gente aqui que, para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. E falar para a gente tem essas leis todas, e ele vem fazer convites para a gente: abstém-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade para a gente mesmo, para o nosso veículo. E o nosso corpo espiritual daqui a pouco é o que vai estar abrindo passaportes para a gente conhecer moradas novas. Então, a hora que a gente conseguir pacificar os nossos corações, a gente vai ter novos lugares para conhecer. E depois ele vem falar para a gente, enquanto a gente está aqui na Terra, ele fala: cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras, a gente vai encontrar o resultado das nossas próprias ações. Encontrei aqui o trecho que eu estava procurando aqui no... Além das fronteiras, das sombras cinza, nós vamos encontrar o resultado das nossas próprias ações. E ele vem falar para a gente: vamos aceitar o ato de servir, de ajudar, não como castigo, mas como uma preciosa honra que o divino poder nos confere. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, né, no convívio com pessoas que não pensam da mesma maneira, não comungam das mesmas ideias, e que, além de não comungar das mesmas ideias, querem impor a gente as suas ideias. Mas a gente tem que entender que até pouco tempo a gente também vivia dessa maneira, e a gente ainda traz alguns traços disso também dentro da gente. Às vezes eu falo que, por mim, às vezes eu me pego pensando no seguinte: eu não imponho ninguém que seja pense da mesma maneira que eu, mas no fundo a gente pensa assim: seria tão bom se pensasse. E nisso a gente ainda traz um pouquinho de egoísmo também. Por que tem que ser do meu jeito? Eu tenho que aprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é, naquela função dela. Como uma vez eu estava lembrando de uma palestra que eu fazendo, e quando terminou, o espírito que deu a mensagem através do médium falou assim: olha, eu fui padre na última encarnação, continuo sendo padre aqui no plano espiritual, dessa vez estudando os valores da reencarnação aqui no plano espiritual, e pretendo, quando voltar, ser padre de novo. Então, para que eu vou querer que aquela pessoa se torne espírita? Olha bem, um espírito falando para mim que ele está estudando a reencarnação e que ele pretende voltar e ser padre ainda de novo. Então, a gente tem que aprender a respeitar as religiões e as convicções filosóficas de cada um, políticas de cada um, e ajudar no ponto em que elas se encontram. Muito obrigado, Emmanuel, por esse maravilhoso roteiro
através desse livro, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.